Como em toda viagem escolar para o campo, sempre acaba acontecendo algum momento que serve para aproximar ainda mais alguém com outra pessoa. E desde que esse evento começou, o Tono sempre se mantém na defensiva diferente com as outras garotas, que sempre se aproximavam dele para saber mais sobre o irmão mais velho dele. Mas por conta da Hojo nem sequer tocar no nome do irmão dele, isso querendo ou não, despertou nele a curiosidade em saber mais quem de fato é a verdadeira Hojo e qual o objetivo dela em querer ficar perto dele. Só que o engraçado é que ele nem faz ideia, ou melhor, nem quer acreditar que ela possa gostar dele de verdade. E depois que ele salvou o grupo dele preparando um curry para todos, depois daquele almoço, iria haver um evento de caça ao tesouro entre grupos, onde é claro, isso só poderia criar mais um belo momento entre esse casal que a cada passo só continua ficando mais incrível, em sua maneira simples, porém muito linda de se conhecerem. Então, vamos voltar a falar no vídeo de hoje novamente sobre o mangá Ozuraku Kanoujo ou Aore no Aniki, que promete juntar um casal que poderia ser improvável, mas que na prática é muito bom. Então fica aqui e confira como anda essa história de volta aqui comigo. E oi pessoal, eu aqui novamente e sejam todos muito bem-vindos aqui ao Marathon Animes. Muito bem, estamos aqui de volta para uma parte 3, resumindo tudo o que aconteceu a partir do capítulo 6. Os outros 5 capítulos também estão disponíveis aqui no canal, para você que por acaso é novo aqui e ainda não conhece essa obra. E o link do primeiro vídeo vai estar aí na descrição, então eu aconselho que você o veja depois desse aqui, ok? Para que você possa compreender mais essa história. E como eu fiz com outras obras, eu preferi deixar juntar mais capítulos para fazer um vídeo maior, porque esse mangá tem poucas páginas. E mesmo que não seja um romance que acontece coisas, digamos, extraordinárias, ainda assim, ele não deixa de ser bom. Só por causa disso, afinal, o casal dele é muito bom. Ao mesmo tempo que sabemos que a garota gosta de fato do protagonista, é muito bom ver como ela aos poucos tenta mostrar isso ao Tono, mesmo que ele não acredite nela, e nenhuma garota no final das contas, ainda, o que deixa as coisas muito interessantes. E após um pequeno porém legal momento dos dois, no final do capítulo 5, foi prometido que iria ter uma caça ao tesouro. E nesse evento, os alunos iriam continuar em seus grupos para poder completar esse evento. E como sempre, diferente de seus companheiros, o Tono não estava muito animado para isso. E os companheiros dele acreditam que o prêmio iria ser 1 milhão de ienes, que óbvio, era uma mentira, né? Que escola que paga isso? Mas enfim, ao ir pela floresta para iniciar o evento, o Tono percebeu que a Hojo estava um pouco lenta, onde ele notou que ela parecia estar um pouco estranha hoje. E foi então que o grupo dele encontrou o primeiro desafio do evento, que consistia em saber qual era o passatempo que a professora deles fazia na folga. Óbvio que isso irritou o Tono por ser uma pergunta bem sem contexto, para responder assim do nada. Mas foi então que a Hojo escolheu uma das rodas que tinha o nome do passatempo que a professora deles poderia gostar em fazer, que era o boliche, com ela mencionando que ela já havia falado sobre isso na aula em outro dia. E enquanto os companheiros dela a elogiavam por isso, ela então se aproximou do Tono para que ele fizesse o mesmo, bem fofo isso. E graças à ajuda dela, o grupo do Tono pôde continuar esse evento, onde ele notou que ela parecia estar bem melhor e mais animada, fazendo pensar que o que ele tinha visto antes de estranho nela, talvez, só deveria ser uma impressão mesmo. O grupo dele continuou indo muito bem graças a Hojo, mas o trajeto, enquanto estavam indo para outro ponto do caminho, o Tono percebeu que a Hojo não estava mais perto. Ao perguntar sobre ela a uma companheira, ela explicou que ela tinha ido buscar um pouco de água, mas mencionou que ela já deveria ter voltado. Faltava pouco para o evento terminar e foi então que o Tono começou a se perguntar se ela não havia se perdido lá na floresta. E se tratando dela, ele então achou melhor ir atrás dela. E ele então disse que também iria pegar um pouco de água para não dizer qual era o seu verdadeiro motivo aos seus companheiros. E no caminho, ele se lembrou que ela estava desde o início do evento bem séria por algum motivo. E após correr um pouco, ele então a encontrou olhando uma pista que dizia onde estava o tesouro do evento, deixando até a água de lado, que era o objetivo dela de antes. E já que ela estava bem, ele então pediu que eles fossem de volta, reencontrar o resto do grupo. Mas ao olhar bem, ele notou que ela estava com o pé machucado e ao ela perguntar como ele havia notado, ele comentou que tinha percebido que ela andava um pouco estranha desde logo cedo. E ele então falou que ela deveria ter contado que estava assim por ser perigoso, e por isso ela não precisava se forçar a tudo isso.
Mas bem envergonhada, ela explicou que mesmo assim, ela queria participar desse evento junto com eles, o deixando bem surpreso por essa ser uma rara oportunidade em que ela mostrou como ela se sente de verdade a respeito de algo, agora com expressões bem claras. E ela então começou até a rir um pouco com a situação, a deixando até um pouco irritada. E como ela não podia caminhar bem, o Tono então a carregou nas costas até onde os outros estavam, e no caminho, ela mesmo tímida, fez perguntas do tipo se ela era pesada na opinião dele, ele comentando que ela era muito leve, até demais, e que deveria comer mais, levando assim o assunto do curry que ele tinha feito para o grupo, que na visão dela estava delicioso. Mas por conta de querer usar um tênis novo, na caminhada, ela acabou machucando o pé, a deixando um pouco brava de novo com esse comentário dele. Mas ele só estava brincando mesmo. Então vemos que ele diz que na verdade ele achava que ela era bem fácil de ler, e por um segundo ele quase ligou isso ao que de fato ela poderia sentir por ele. Mas antes que isso acontecesse, a Rojo então agradeceu ao Tono por ele ter se preocupado em vir encontrá-la. E sério, é em um momento como este que vemos o quão bom esse casal é. E ainda assim, mesmo que o Tono pudesse achar que ela era uma garota ao qual ele não podia confiar, talvez, na verdade, ela fosse mais simples de entender do que ele esperava desde aquele dia em que ela conheceu. E de alguma forma, ele quer acreditar nela, mesmo que só um pouco. Onde tá na cara que ele com certeza já sente algo por ela. E depois de alguns minutos, os dois se encontravam com o resto do grupo, que por sinal havia encontrado o tal tesouro que na verdade não era 1 milhão de ienes, e sim 10 cópias de um livro de atividades. Fazer o que, né? Mas reparem que uma garota teve um pequeno destaque ao estar olhando o Tono bem no final, e logo vamos entender o porquê. Depois daquele evento, alguns dias se passaram e todos já estavam de volta à escola, e logo de cara temos o destaque da Hasegawa, a tal garota que tinha encarado o Tono no último dia do acampamento. E logo de manhã percebo aquela garota bem animada e prestativa, com os outros alunos que sempre ficavam admirados em como ela era sempre fofa e gentil com todos. E foi então que ela viu o aglomeramento de garotas perto do irmão mais velho do Tono, e ela logo foi pedir para que elas parassem de incomodá-lo, com ela pedindo desculpas a ele por isso. E com um sorriso, ele agradeceu pela ajuda dela, mas notem que ela, diferente das outras, não demonstrou estar caidinha por ele, e após se despedir e sair, os outros garotos notaram que a Hasegawa talvez não estivesse interessada no Rei Sama. Mas foi só ela chegar ao banheiro que vemos a verdadeira Hasegawa, que é completamente apaixonada pelo rei, ou melhor, uma fanática por ele e tudo que ele faz. Até na hora em que ele veio trocar a marmita dele com o Tono, ela havia notado no caderno dela. E aliás, ela também é da sala do Tono, hein? Mas o olhar e o admirar já não era mais o bastante para ela, e após reunir todas as informações sobre a vida dele na escola, o que ela queria saber de fato agora era sobre o verdadeiro Rei Sama, em especial sobre sua vida particular. A garota é uma verdadeira stalker, e para conseguir isso, ela teria que se aproximar de alguém específico que eu e você já conhecemos bem. E claro, era o Tono, o irmão mais novo do rei. Então nada melhor que coletar essas informações direto da fonte. Só não acho que o Tono vai estar de acordo em fazer isso. Para começar, a Hasegawa tentou ser simpática com ele e até ofereceu sua lição de casa para que ele a copiasse, na parte em que ele ainda não havia terminado. Mas óbvio que ele negou na hora. Ela ainda insistiu e perguntou se ele estava com frio, e então se ofereceu para fechar a janela, mas com expressão bem fria, ele só disse que estava bem assim. Que clima, hein? Essa resposta deixou ela completamente sem palavras, e de volta ao banheiro, ela estava bem irritada, desabafando sobre a falta de educação do Tono, o que não é surpresa para mim. Em teoria, ela achou que ele iria ficar caidinho por ela e está dando bola para ele, por conta do que ela viu entre ele e a Rojo no acampamento. E por falar nela, ela vê a Rojo como a principal rival em conseguir o amor do Rei Sama. E como ela notou que ela havia se aproximado bastante do Tono recentemente, ela acredita que a Rojo está atrás de informações sobre o irmão mais velho dele, igual a ela. Então o que ela precisava fazer era só ouvir a conversa dos dois e pescar algo sobre o rei. E foi então que a Rojo comentou que o Tono havia trazido um obento para o almoço de hoje, algo raro, já que sempre ele comprava algo na cantina. Mas ele então respondeu que eram apenas as sobras do jantar da noite passada. E então a Hasegawa viu que essa era a chance dela em agora saber mais sobre o rei, onde provavelmente a Rojo iria fazer várias perguntas sobre ele.
Mas ao invés de ela fazer isso, ela apenas respondeu que achou isso legal. E saca só, Hasegawa até derrubou seu hachis no chão para que ninguém visse a cara de insatisfação dela. Isso foi muito bom. Após a Hojo desperdiçar essa chance de saber mais sobre o Tono e, é claro, o irmão dele. Mas, só porque a Hasegawa é uma louca pelo Rei-sama, ela acha que todos deveriam ser assim. Mas foi então que ao invés de perguntar sobre ele, a Hojo queria na verdade era saber qual era a comida favorita do Tono. E agora, a Hasegawa acha que vai ser só perder tempo em ficar perto do Tono, mas foi então que, olhando bem toda essa situação, ela percebeu que a Hojo estava bem feliz enquanto conversava com o Tono. E foi então que ela percebeu que talvez ela goste, na verdade, do Tono. Ah, vá. E no fim de volta ao banheiro, Hasegawa acabou não descobrindo nada sobre o irmão do Tono, mas sim sobre ele e a Hojo. Mas no final das contas, ela é só uma garota apaixonada pelo verdadeiro Rei-sama que ela idealiza. E por alguma razão, ela acredita que os dois estavam escondendo informações sobre ele. Onde ela agora está disposta a tudo para saber sobre alguma coisa da vida pessoal do Rei-sama. E não muito longe dali, vemos o Tono chegando em sua casa depois da escola, onde aí temos uma grande surpresa sobre o tão aclamado Rei-sama, que na verdade é só um rapaz um pouco desleixado, onde o Tono comentou que seria um choque de verdade se alguém na escola o visse assim. Hasegawa que eu diga, hein? O cara apareceu tirando a parte que talvez não tenha tomado banho, né? Acabando assim o capítulo 7 do mangá, o Soraku Kanojo Ua Oe no Anigi. Bem pessoal, no final tivemos uma revelação bem inesperada sobre o irmão perfeito do Tono, que na verdade só mantém uma bela aparência na escola, enquanto em casa é um cara completamente desleixado. O que sinceramente me surpreendeu muito, mas deixando isso de lado, eu venho gostando de como a história não só trabalha muito bem a relação do casal da história, como também o desenvolvimento dos personagens secundários, que só contribuem para a experiência mais incrível nisso. Eu comparo a história um pouco com Komi-san, outra incrível obra, onde, como até agora, a Hojo vai continuar fazendo de tudo para conquistar e abrir os olhos do Tono em relação ao ponto em que ele não confia nela, ou melhor, em garotas, como o exemplo da Hasegawa, e eu espero que momentos como aquele da floresta possam se repetir. E acabamos de conferir os capítulos 6 e 7 dessa obra, que já possui 10 capítulos, mas nem todos ainda estão traduzidos. Então, se quiserem uma parte 4, para que eu continue trazendo essa obra aqui, você já sabe. É só digitar nos comentários o número 4 e também o que você anda achando desse enredo, que até aqui eu particularmente estou adorando acompanhar. Porque não é todo dia que vemos um casal assim tão bom. E bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e dessa parte 3, onde conferimos mais capítulos dessa comédia romântica, que é muito agradável de acompanhar. E se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um like para dar aquela força que o ajuda muito. E se por acaso ainda não é inscrito, é só apertar no botão de inscrever para sim de fazer parte aqui de nossa comunidade. E mais uma vez, muito obrigado a você por ter ficado aqui até o fim. Vou ficando por aqui e nos vemos em um próximo vídeo. Obrigado de coração a todos. Tamo junto, forte abraço, valeu e foi!